podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, com a presença de Fred Coelho como nosso convidado especial. Fred, que já participava de modo geral lá no Rio de Janeiro, no seu formato presencial no começo do projeto. E também Tami Gannan, que tem um canal no YouTube sobre literatura brasileira, sobre literatura, um dos canais mais legais que se pode encontrar. E estamos bastante felizes, então, Tami, que você vai ficar com a gente como colunista do podcast por alguns episódios. Andréia, o que tem lhe chamado a atenção aí nos últimos dias? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Legal estar aqui com a Tami, o Fred. Por conta do mestrado que terminei, devo defender daqui algumas semanas sobre o Radwan Nassar, eu descobri o Jorge de Lima. Eu sabia da existência dele, mas eu nunca havia me aprofundado na poesia dele e tal, Invenção do Orfeu. E por conta da Invenção do Orfeu, eu comecei a revisitar Camões, os Lusíadas. Fui atrás um pouco desse cara, desse Camões, desse poeta e tal. E fiquei muito intrigada com ele, né? Assim, um cara da corte, mas totalmente desregrado, passando por poucas e boas. E a história, então, desses Lusíadas na mão dele, né? Então, o cara nasce em Lisboa, aos 3 anos vai para Coimbra, porque peste, né? 1520, alguma coisa. Começa a escrever poemas, se mete vai para a universidade, primeiro teologia, depois filosofia. O cara que era para ser padre, mas completamente não tinha condições, personalidade, ímpeto, gana para ser padre. E aí começa a escrever poemas, se mete numa briga com Juan Ramón, um poeta espanhol, sobrinho de um professor da universidade, dá uma espadada no cara, é preso. Sai dali, a coisa começa a ficar meio perseguido, enfim, circula ali pela corte, mas as intrigas e tal, e vai como soldado para a África, lá se mete numa briga, perde o olho direito, quer dizer, escreve os Lusíadas com um olho só, maravilhoso, volta para Lisboa, se mete numa outra briga, fere um outro cara, fica preso durante 1 ano e escreve o primeiro canto na prisão. Ok, o canto começa assim, na prisão, ele vai então para Goa, de Goa para Macau, em Macau ele escreve mais 6 cantos, os Lusíadas. Então, um texto que então é escrito quase o resto dele naquela China portuguesa, né? Que coisa ótima. Volta para Goa. Nesse caminho para Goa, ele passa por um naufrágio. Ele sobrevive a nado, segurando os manuscritos dos Lusíadas. É sensacional. É um cara, assim, uma figura, assim, preso outras vezes aí. Claro, depois, quando é publicado os Lusíadas, ele ganha uma pensão anual do rei Dom Sebastião, mas morreu na pobreza. Mas eu fico pensando nesse épico fundador, pelo menos né, uma das nossas fundações, pensando só na parte portuguesa, e sobre essa travessia dos mares, um texto que passa ele mesmo por uma epopeia. Ele mesmo que atravessa os mares nas mãos desse poeta, tentando sobreviver, tentando respirar, tentando viver. Não, e daí esses bustos que a gente vê dele, que vem em todos os lugares, ele está lá caolho. Eu nunca reparei naquele cara, assim, um olho, em toda a iconografia dele. E pensar que um texto desse porte foi escrito em movimento, né? Não foi escrito o cara num gabinete, né? Foi escrito exato. Na vida, né? Assim, tipo... Na vida. E aí eu voltei com outros olhos para os Lusíadas. Fred, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Paulo. Para mim, sempre bom conversar, conhecer aqui também, né, a Tânia, a Andréia, que eu não conhecia pessoalmente, né? Bom ouvir falar, maravilhoso. Já abri com Camões, Vida Louca, né, na conversa. Vida Louca! Esse momento da história que a gente está atravessando, muitas vezes a gente recebe as notícias através de memes, né? Não mais através de textos, né? Então, a memerização, como diriam, né, dos dias atuais é muito veloz, né? Então, sei lá, há 2 dias, se eu não me engano, né, que teve a queda da estátua da Liberdade, da Havan, com um treco atravessando o peito da estátua, assim, são fluxos muito rápidos de informação que quando você está digerindo alguma coisa, já vem outro por cima, né? A literatura é fichinha perto do que está acontecendo atualmente, né? Fico curioso para ver, acho que a gente ainda não teve uma
pelo menos eu não estou acompanhando, né? Não dá para acompanhar tudo, mas fico curioso para ver o que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Quando isso realmente, como o seu livro, né? Que adensou um assunto que era a questão das cotas, né? Precisa passar um tempo para aquilo virar um assunto assim. Acho que isso aí também daqui a um tempo vai ser impressionante de ver como vai ser escrito. Agora, ao mesmo tempo, também não sei, né? Se a gente fica procurando na literatura dos anos 20, se a gripe espanhola era um assunto, ela às vezes passa ali de forma um pouco lateral, né? Se nem passa, às vezes, né? Então, sei lá, eu falaria que o que me impactou essa semana, né? De modo geral, foi esse aprofundamento, essa velocidade cada vez maior dessa deriva que a gente fica dos fatos políticos virando meme, do meme virando imagem, da imagem virando assunto, do assunto voltando para o meme, do meme voltando para a política, um jogo assim, sem parar, né? E tudo virando pó, né? De certa forma. Tudo virando pó, né? Exatamente. Beleza, meu caro. Tami, seja bem-vinda. Muito obrigada, quero começar agradecendo pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Terça-feira, eu acabei entrando em contato com a seguinte manchete, eu até gravei ela aqui. Mário Frias, secretário de Cultura de Bolsonaro, anda armado, ameaça e grita com funcionários. Então, esse cara, né, que é o secretário de Cultura, que nem sabe quem é Lina Bobardi, assim, que deveria ser o responsável pela formação de políticas, de programas, de projetos de promoção da cidadania por meio da cultura, ele vira manchete não por oferecer alguma coisa positiva, mas por promover violência, intimidação e ignorância enquanto representante da nossa cultura, o que é, assim, muito triste mesmo, acho que não tem uma palavra que defina melhor. E aí, no dia seguinte, que foi ontem, a gente fica sabendo que a revista de estudos de literatura brasileira contemporânea, do grupo de estudos, né, em literatura brasileira contemporânea da Universidade de Brasília, comunica que está encerrando as suas atividades devido à falta de financiamento. Então, eu até também peguei um trechinho aqui da carta que eu acessei, a carta dos editores da revista, né, que eu acessei no perfil da professora Regina Dal Castanhe, que faz um trabalho assim, fundamental pela literatura brasileira contemporânea. Ela postou, né, que a seguinte carta, vou ler só um trecho. Em circulação desde 1999, foram publicados 62 números até este ano, sem interrupções nem atrasos. A revista é qualificada como A1 na avaliação da CAPES, indexada no Cielo, Scopus Redelic e em inúmeros outros indexadores nacionais e internacionais, sendo reconhecida pelos pesquisadores da área no Brasil e no exterior. Sempre foi editada com recursos insuficientes, contando com a colaboração gratuita de professores e estudantes que roubavam tempo de seu descanso para produzi-la, por acreditarem em um projeto de reflexão crítica e plural sobre a literatura e o campo literário brasileiros atuais. Com o desaparecimento dos editais de apoio a publicações no Brasil e sem suporte institucional, não há como dar continuidade ao trabalho. Essa é uma das consequências do desmonte da educação pública e da pesquisa no país, especialmente na área de humanas. Eu acho impossível desassociar uma coisa da outra, né? Uma notícia da outra. É impossível não enxergar no encerramento dessa revista, que é esse veículo de debate, de pesquisa, de investigação crítica mesmo, né? De pensamento crítico. É impossível desassociar uma coisa da outra, né? Não enxergar ali um reflexo dessa política de extermínio mesmo, de interdição do debate, do pensamento crítico, da desvalorização da ciência, especialmente das ciências humanas, né? Que tristemente simboliza aí a situação atual da cultura no nosso país. Então, eu fico chateada de trazer essa notícia como algo o que mais me impactou essa semana, assim, mas eu, como pesquisadora de narrativas brasileiras contemporâneas, fico, assim, sem palavras diante de tudo que está acontecendo e não tinha como eu falar de outra coisa. Eu posso fazer um comentário? Você comenta. Tem ordem isso ou é livre? Livre. Não, eu só ia comentar do lado de quem está, né, numa pós-graduação de literatura, né, assim, a minha pós-graduação aqui na PUC, de literatura, cultura e contemporaneidade, a gente perdeu de uma tacada só 10 bolsas esse ano, né, de mestrado e doutorado, que inviabiliza, e foi uma articulação, digamos assim, muito triste, né, porque foi o primeiro ano, depois de uma série de estudos, conversas, debates, que a pós-graduação instituiu na admissão de mestrado e doutorado as cotas, né,
étnicas, né, sociais, etc. E óbvio que quem entra por cota tem privilégio, né, tem prioridade, aliás, né, tem prioridade nas bolsas, né? E acabou acontecendo isso. No momento que a gente tinha um grupo maior de pessoas que precisavam de bolsas entrando, a gente perdeu 10 bolsas. Então, criou-se uma situação muito difícil. Isso é, né, numa pós-graduação do Rio, isso está acontecendo em todas as pós-graduações do Brasil. Então, esse encerramento, né, essa tragédia realmente, né, da revista de Brasília, ela é mais um sintoma de uma ponta de iceberg aí, que realmente o negócio está ficando muito difícil, né, de você pensar assim, que eu acho que o que eu vejo numa grande angular, espero que esse projeto não se realize, né, até 2022, mas a ideia realmente é fazer com que as pós-graduações de humanidades sejam praticamente privilégios de pessoas que querem estudar literatura e vão pagar, né? Quer estudar literatura, quer estudar filosofia, então paga, né? Assim, porque com bolsa você não vai mais fazer. E é óbvio que isso impacta no número de pessoas que vão fazer a seleção, as pessoas que, quando passam e não ganham bolsa, precisam sair do programa, né? Então, isso aí realmente, como você falou, também é um projeto, né, que espero que a gente consiga, de alguma forma, interromper, né? Só que o que está acontecendo agora, o reflexo nos próximos anos, né, é grande, né? Até isso tudo se reverter de novo. Uhum. Isso me lembra até um comentário que a Bianca Santana fez no podcast aqui, que eu estava escutando, acho que da semana retrasada, se não me engano, mas ela fala que a luta pelas cotas, né, aquela luta árdua, e quando finalmente acontece, não tem mais universidade, tipo, Exatamente. É totalmente interditado mesmo o acesso, e a gente está vendo, né, que há quem proponha o fechamento de universidades públicas. É um absurdo que a gente assiste, e essa sensação de impotência toma todo mundo, né, é muito terrível, trágico mesmo, como você falou. Vocês sabem que uma coisa que, para mim, é meio impossível não levar em consideração hoje, e mesmo não tendo bola de cristal, acho que a gente pode refletir um pouco sobre isso, são as manifestações que estão programadas agora para o dia 29, estão programadas para 85 cidades brasileiras, 25 capitais. Eu acho que esse é um movimento interessante na medida em que você vê que os sindicatos, as lideranças populares, enfim, toda essa sociedade que ainda consegue se manter organizada, leva em consideração que é necessário você ir para a rua, correr o risco e não calar. Então, eu acho que nós temos, de alguma forma, uma possibilidade de inflexão significativa, e talvez os rumos desse processo sejam, digamos assim, afetados por essa manifestação programada para o país inteiro, porque eu não vejo mais como cidadão, enfim, como alguém que lê a conjuntura, como reter e evitar as iniciativas nesse sentido. Eu fico imaginando, prospectando assim de uma maneira meio paranoica e ficcional, que pode ter o comportamento da polícia militar, o comportamento de provocadores, de gente infiltrada da P2, é uma espécie de bomba relógio assim, que vai se armar, porque é aglomeração. Eu participei das manifestações do dia 13 de maio, tinha uma estrutura muito bem articulada de uso de máscara, distanciamento, gel, as pessoas estavam dando a máscara correta, mas era uma quantidade de pessoas muito menor do que a quantidade que está sendo esperada agora para o dia 29. Então, eu acho que vai ser um momento bastante crítico nesse processo todo, e tem a CPI, então me parece que está tudo muito conjugado, e eu também percebo, sabe, tem aí uma disputa se tornando mais clara, mais fácil de visibilizar entre as polícias civis, Polícia Federal, os espaços das corporações, das polícias militares, Ministério Público. Isso tudo está compensado, está justificado dentro do propósito claramente protofascista e elitista de dominação de um país, de desarme, de destruição de um país, para que um grupo possa governar. Então, eu não sei o que vocês acham disso, a gente pode tentar falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco, onde a conversa fica mais solta, mais caótica, e nós podemos abusar um pouquinho mais do nosso convidado, Fred Coelho. Até!
podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro, estamos no segundo bloco. Eu queria começar te fazendo uma pergunta, Fred Coelho, justamente isso. Você percebe no espaço acadêmico, você que tanto lutou pelo olhar, pelo deslocamento de uma lente mais aguda sobre a produção brasileira contemporânea, sobre uma produção que, de alguma forma, não de uma maneira panfletária ou engajada, mas que pegasse mais as riquezas e idiosincrasias e diversidades do nosso país, como, por exemplo, aconteceu com o romance da André Del Fuego, o Malaquias, e tantas outras obras que deslocam esse olhar do espaço urbano, classe média, etc. Como é que você vê esse processo aí nos últimos anos, meu caro amigo? O papel contemporâneo da arte, da literatura, como sempre foi, mas cada vez mais, é fazer algo fundamental, né? Que é produzir imaginação política, né? E uma imaginação política que tem que passar pela ficção, né? Que tem que passar por um tipo de arranjo, digamos assim, que a gente consiga, né, na arte, projetar um horizonte possível ainda, né, de intervenção na vida, né, intervenção na existência, né, porque o que está em jogo realmente, para além da questão política, para além da questão financeira, é a existência, né? A força que está ganhando cada vez mais nas novas gerações, eu acho isso muito bonito, a poesia voltando como um espaço, né, potente de pensamento sobre o país. Então, como você falou, né, não se trata de um engajamento, mas se trata de um pensamento, né, de uma fase que eu acho que a gente estava vindo. Isso aí, eu não quero ficar aqui falando horas, não, mas, né, eu sempre fico dizendo como é contraditório, ou não, talvez não seja contraditório, como nos 14 anos de governo do PT, né, o que aconteceu foi justamente as novas gerações se voltarem muito para um eu, né, para um ego. Parece que quando tudo estava bem, está tudo estável, a universidade está funcionando, saúde está funcionando, né, a gente tem aí uma renda legal, eu vou falar de mim. Né? Isso tem a ver um pouco com uma situação também que a gente sabe que culminou na eleição desse governo, que isso não tem a ver com o governo do PT, mas podemos discutir, etc., mas também pode ter a ver, que foi também uma certa construção esse novo tipo ideal social, que é o empreendedor, né? O empreendedor de si, né? A pessoa que depende de si para tudo, e aí o impacto que isso está tendo agora também na pandemia, né? Tenho visto muitos escritores, músicos reclamarem disso nas redes, né? Falando, caraca, agora a gente tem não só que produzir a nossa arte, mas a gente tem que entender de mídia social, de compartilhamento, de Instagram, de like, como é que você engaja, como é que, né, você começa umas palavras, muito doido isso, né? O engajamento, quando você falou hoje em dia, para alguém pode ser ouvido como engajamento de rede social, né? Porque tem toda uma ideia sobre isso, né? Então, o que eu vejo hoje em dia é um pouco de deslocamento, né, desse ego hipercentrado que estava existindo, tudo certo, né? Não vou ficar também aqui entrando nessa discussão, para um certo, né, uma imagem do Roland Barthes, né, assim, parece que as pessoas começaram a ler levantando a cabeça, assim, né, leu e levantou a cabeça, olhou o que está ao redor do livro, olhou o que está ao redor do que você está lendo. Os romances estão vindo muito fortes nesse caminho, eu acho. Eu tive o privilégio de participar, ano passado, das oficinas da FLUP, dedicadas a Carolina Maria de Jesus, né, foram mais de 200 inscrições só de mulheres pretas do Brasil inteiro. Né, o livro resultou, se eu não me engano, em 180 textos, né, 180 autoras. Aí fico pensando, que época do Brasil, né, se colocou na rua, num volume só, 180 autoras pretas brasileiras simultaneamente. Quantos disso vai ficar? Quanto disso vai virar vida literária? Aí não cabe a FLUP, nem a mim, não sei, mas pelo que eu estou vendo das pessoas que eu acompanhei na minha oficina, as pessoas estão continuando, isso deu um gás, né, com todos os problemas que pode ter uma publicação dessa. Então, o que eu estou vendo é muito isso, né, uma vontade muito grande de se colocar no mundo, não mais apenas do ponto de vista subjetivo, mas também do ponto de vista subjetivo / político, né? Esses sujeitos agora são necessariamente políticos, e a gente vai vendo também como que essas camadas tectônicas vão começar a se ajeitar. Aquilo que era estável, hegemônico, tranquilo, aquilo que era visto como o neutro, né? Tudo que é o neutro, eu não preciso nem ficar dizendo que eu falo daqui, eu falo de lá. Óbvio que isso também tem um contrafluxo, né? A gente sabe que tem sempre também um certo discurso de poxa, mas agora tudo é isso, tudo é aquilo. E é isso mesmo, né? Eu vejo muito isso, esse momento de uma porrada de atravessamento simultâneo, sabe? De um certo hedonismo
e, ao mesmo tempo, um hedonismo politizado, ao mesmo tempo, uma politização hedonista. Eu não sei como colocar isso, mas acho que tá rolando um encontro, assim, né, daquilo que era necessário, de você falar de você o tempo inteiro, que você está afirmando uma identidade, está afirmando um espaço, né? E também você começar a falar do que está ao redor, porque está brabo, né? Mesmo as pessoas mais descoladas, digamos assim, do cotidiano, as coisas estão chegando no nível que é difícil você não falar um pouco, né, também sobre isso. Andréia, para onde vamos? Camões, só porque é o seguinte, quando vocês falavam, eu pensei, tá, o cara agressivo, branco... Muito obrigado, tá André certo? Del Fuego, que você está de novo entre nós. Que maravilha, Eu comecei André. com Exu semana passada Muito e toquei com obrigado, Camões. André. E aí, o Camões, não, porque eu falei, e eu achando assim maravilhoso, né? Assim, o cara batia e outra pessoa batia no poeta, ia preso, com esse privilégio todo, vai para cá, vai para lá, tá na corte. Ah, não é da corte, mas é da corte. E aí, onde esse cara estaria agora? Será que ele vai para a manifestação do dia 29? Ele estava trepando numa motoca atrás do Bolsonaro dias atrás, né? Tendo a Cháquina moto, no momento. Tendo a achar que não é o cara que atacou a PFF2, que vai estar lá tentando fazer, número que seja, uma manifestação do dia 29. Sabe? Tá num outro lugar, né? E assim, e aí o que é isso, né? Passar 500 anos e isso tudo ficar um pouco neutralizado pelo tempo, de alguma forma. Eu me peguei, me ouvindo vocês depois, que eu estava romantizando esse cara. Então, posto isso... indo na linha do Fred também, com essa coisa da... Eu pergunto, assim, as grandes gravadoras, elas sofreram uma grande transformação, inclusive no que se refere à música, assim, do jeito que ela é produzida, do jeito que ela é ouvida, do jeito que o músico recebe seu dinheiro e tudo mais. Será que são duas coisas completamente diferentes, certo? Totalmente. Uma gravadora e uma universidade. Mas será que a universidade também não precisa ceder alguma coisa para essa coisa que se pulveriza? Eu sei que há, assim, os próprios grupos de estudos, assim, que vai esse mundo entra na universidade. Ela não é mais como era antigamente, de fato, assim. Eu circulo um pouquinho também e vejo que realmente, assim, viceja, respira mesmo. O mundo está ali, mas será que tem alguma coisa institucional aí que ainda possa abrir mais, estar mais aberta e porosa, mais maloqueira, usando a palavra do Paulo Scott no começo da fala dele? Eu concordo plenamente, cara, com você, porque parece assim que esse mundo ele entra como objeto de pesquisa, ele não entra como ação. A universidade, de onde eu vejo também, né, eu trabalho numa universidade católica, privada, mas, ao mesmo tempo, a PUC no Rio tem uma tradição de muitas transformações, de estar acompanhando ali para e passo algumas situações políticas do país, tal, né? Mas o que a gente vê é que se o aluno, principalmente de graduação, né, não de pós-graduação, se o aluno de graduação ele não força a barra, e para isso realmente a entrada, né, de um novo contingente étnico de gênero na universidade foi radical nesse sentido, porque eles montam os grupos, os coletivos de ação, eles ocupam os espaços, eles geram suas próprias mídias dentro da universidade. Se a universidade é sagaz, ela vai dando suporte, mesmo que fale contra a universidade, ela vai dando espaço. Se a universidade é burra nesse sentido, né, ela vai cercear isso e vai querer manter esse certo mito, né, que também às vezes parece que é assim, mas nem sempre é assim, né? Que a universidade do muro para dentro, ela não tem relação com a sociedade, né? Essa ideia da Torre de Marfim, que às vezes eu também fico discutindo muito, né? Você falou que estava numa pós-graduação, né? Acabou o mestrado agora. As pessoas adoram dizer que quem entrou numa pós-graduação virou um acadêmico, um intelectual. Assim, bicho, a gente é trabalhador, cara. Estamos correndo atrás, estamos ralando, cara. Pô, vai preparar o curso, né? Vai fazer uma dissertação, né? Que você acabou de falar, uma coisa linda, entendeu? Que é o grande lance da pesquisa, né? Você entrou pelo Raduan Nassar, pegou o bonde para o Jorge Lima, terminou na estação Luiz de Camões, e se quisesse continuar andando, você ia estar lá nos trovadores medievais, que ia te ligar lá... Chegarei lá. Como eu fico brincando, né? Gente branca sempre chega na Grécia, em algum momento, entendeu? A gente sempre chega na Grécia, né? E aí, cara, eu até fico falando isso na aula, quando eu chego em algum lugar, eu falo, daqui para trás é só Grécia, não é comigo, mas fazer filosofia, entendeu? Né?
Mas eu acho isso, eu acho que a universidade, algumas dos que eu conheço, né, minha geração, eu tenho muito amigos professores, né, quase todos os meus amigos de faculdade, que são meus amigos até hoje, são professores universitários, né, e eu acho que alguns são bem atentos a isso, os que estão mais ligados, os que ainda se colocam no jogo, que ainda escutam as músicas de agora, veem os filmes de agora, veem, né, as coisas que estão acontecendo, e outros que são mais teóricos, né, que têm uma relação um pouco mais com a teoria, geralmente eles ficam um pouco mais distantes, mas também são atravessados, né? Não há mais como você fazer um tipo de curso, dependendo do assunto, que esse mundo não chegue, né? E agora, então, dando aula aqui, pelo Zoom, com o computador na sua frente, a aula virou uma loucura, porque alguém fala um negócio, na hora você busca no YouTube, compartilha a tela, vê o vídeo, e aí já corta, alguém fala, pô, baixa o texto na hora, compartilha no bate-papo do negócio, a turma já abre, está ganhando uma dinâmica. Acho que a principal sacada dos professores hoje em dia, e da universidade geral, né, é respeitar cada vez mais o aluno que chega na graduação, né? Porque eu dou aula para pessoas, não sei quantos anos a Tami tem, mas eu dou aula para pessoas que nasceram em 2000, né? Que têm 19, 20, 21 anos. E essas pessoas, às vezes, chegam com uma carga de leitura na universidade que, geralmente, na área de literatura, a gente rejeita, né? Elas são leitoras. Do que é o lance? Fico sempre brincando. Se você leu os 7 livros, sei lá, 6, 7 livros da saga do Harry Potter, pô, você leu mais que o Ulisses do Joyce, você leu mais que você leu quase uma Em Busca do Tempo Perdido do Proust, entendeu? São milhares de páginas. Você vai pegar esse leitor, ele vai chegar e vai falar, não, isso aí tudo que você leu, ó, agora toma aí Dostoiévski, entendeu? Sabe? Então, acho que a universidade realmente ela tem que estar cada vez mais ligada no input que os alunos estão trazendo, né? Tami, para onde vamos? Eu, só respondendo, eu tenho 24, mas eu também fui formada pelo Harry Potter, assim, fui me formando leitora com Harry Potter. Fundamental. Mas eu estava lendo um ensaio que você publicou na revista Serrote, chamado Brasil como Frustração. Sim. E eu gostei muito desse ensaio, eu acho que hoje a gente está, assim, num Brasil como super frustração, acho que só cresceu esse sentimento, essa sensação. E aí eu queria trazer um trecho para pensar assim um pouquinho em cima dele, que você diz que há ainda outros patamares mais imediatos, como a frustração provocada pela incompreensão das ideias formuladas, a frustração do exílio, a frustração do isolamento, a frustração da impotência de uma voz. É quando o criador desenha e resenha um país cujas possibilidades são reais, mas os resultados são aquém, muito aquém do planejado. Quando o país nega a um sujeito os meios de viver seu projeto de transformação nacional. É quando, por fim, diante do abismo entre o país desejado e o vivido, vê-se apenas um esboço incompleto. Um trecho magnífico, mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, né, nessa coisa de projetar o Brasil diante da frustração, agora dessa super frustração, potencializada também por esse contexto pandêmico, né, além do desgoverno, tem tudo isso que nos atravanca em tantos sentidos. E aí você também cita no texto até o Glauber Rocha como intelectual que acreditou na possibilidade de inventar um país novo, né, e diz que nos séculos passados se escreveu muito sobre o futuro, mas pouco sobre um futuro, né, a gente não elaborou alternativas mesmo para além da perplexidade histórica, você diz. E aí eu ia perguntar, hoje, onde cabe a arte, mais especificamente a literatura e o ensino, a pesquisa da literatura, nessa projeção de futuro do Brasil, né? Esse campo de intelectualidade que anda tão ameaçado. Eu acho que você falou um pouco disso porque eu tenho a sensação de que todos nós aqui estamos desesperados por essa resposta. Então, de alguma forma, a gente está buscando. Então, eu vou trocar um pouco a minha questão, vou te provocar com uma pergunta que você coloca no texto, mas que eu acho que talvez 3 anos depois a resposta talvez seja outra, né? Mas agora, o futuro, além de obstáculo, ainda é salvação? Bom, primeiro dizer que eu fico honrado com a sua leitura do ensaio. Poxa, obrigado mesmo. Esse ensaio, eu tinha pensado nele realmente em 2008, porque eu li um livro que eu acho fascinante, que é o Diário Selvagem, o diário do escritor Carlinhos de Oliveira. Se chama José Carlos de Oliveira, mas ele era um colunista chamado Carlinhos de Oliveira, um cara que, para os tempos atuais, você lê 2 colunas dele, ele é cancelado imediatamente, tá?
né? Mas ele era uma cabeça incrível, ele era um cara que queria ser um grande romancista da sua geração, amigo de Antônio Calado, João Baldo Ribeiro. Ele viu esses amigos virarem grandes romancistas, ele não conseguiu. Ele ficou refém o José Carlos Oliveira, romancista, ficou refém do colunista Carlinhos de Oliveira, que era um personagem frívolo, de Ipanema, bêbado, tudo que ele era de verdade, mas ele tinha, né, pensamentos de ser romancista. Eu tinha pensado nisso, porque eu também, né, estudo muito Glauber e tinha me deparado com essas cartas do Glauber que eu cito, e eu fui conversar com uma pessoa que eu tenho máximo respeito, né, graças a Deus está aí até hoje, que é o Silviano Santiago, crítico literário, né, por vários caminhos eu conheci ele, e tive o privilégio tenho até hoje, às vezes, poder conversar com ele, e eu fui falar com ele, muito empolgado, né, estou falando de 13 anos atrás, né, como diria o Raul Seixas, inocente, puro e besta, né, fui lá, muito empolgado, falar para ele sobre esse ensaio. Era 2008, ele olhou bem nos meus olhos e falou: não é momento de você publicar isso. Não é momento de você pensar isso. Ele não me censurou, ele me deu um toque. Ele falou, cara... Aí volta para o que eu estava falando mais cedo também, assim, como é que a escrita, o ensaio, a literatura, a arte, ela produz horizonte possível, né? E na época eu não entendi, eu fiquei até meio puto da vida, assim, falei, porra, cortou minha onda total. Mas hoje eu entendo o que ele estava me dizendo. Talvez o momento, o horizonte que tem que ser projetado agora, em 2008, não é o da frustração, é outro. Guardei isso na minha sacola. Quando eu fui vendo o que ia acontecer, né, com o Brasil, eu resolvi voltar a escrever esse ensaio. E aí, o que tem por trás dele, para responder a sua questão, esse ensaio ele ainda parte de uma premissa que, para mim, hoje em dia, eu estou até pensando em outras, né? Eu já estou pensando no Brasil como nostalgia, não vai virar uma série, não, mas eu estou buscando um outro caminho, assim, né? Que é, assim, a premissa desse ensaio que a gente ainda pensava em um horizonte comum para o país. A gente, você sabe quem? Não estou nem falando da parte de lá, que eu sei que em comum a gente não tem nada, mas um grupo grande da sociedade que pensa o país ainda tinha um horizonte comum, né? Aos poucos, a gente vai vendo que talvez a grande crise contemporânea seja a ruptura desse horizonte comum, comunitário. Que comunidade a gente tem em comum hoje? E tem os dois lados disso, né? Um lado, a gente lamenta, né? Porque o Brasil e qualquer país é uma comunidade imaginada, aquelas histórias todas lá que a gente pensa, e a literatura brasileira sempre se alimentou disso, desse horizonte comum, mas o que a gente vem vendo nos últimos 10, 15 anos é justamente a necessidade de mostrar a fragilidade, digamos assim, dessa comunidade que era imaginada por todos nós. Não era para todos, não é por todos, e não é feita, né, para todos. Então, assim, de alguma forma, essa pergunta, né, se o futuro ainda serviria como projeção de alguma coisa, no momento, o que eu tenho visto é mais uma reflexão de uma crise do futuro, né? De uma crise do futuro, e acho que tem a ver bastante... Eu estou vendo, não, está sendo dito o tempo inteiro, as pessoas, né, a frustração saiu de uma perspectiva de que ela é uma projeção de futuro não realizada para um presente não realizado. A retórica do país jovem, do país novo, do país que tem um futuro pela frente, né? E aí eu lembro sempre de uma frase do Deus de Castro que eu cito nesse ensaio, né? Que, assim, a gente achava que o Brasil ia ser o país do futuro, mas o futuro virou o Brasil. Isso não é bom, né? Também não concordo 100% com isso, acho uma visão um pouco catastrófica demais. Não, mas isso é muito forte que está sendo recuperado, e eu comecei a trabalhar com essa categoria, e porque ela ia me tomar muito tempo, eu meio que deixei ela em stand-by, que é isso que o Cuenca já falou no começo do ano passado, de uma forma meio profética, mas, enfim, o cara tem uma leitura mais aguda, ele entende o que está acontecendo, que é uma brasilização do mundo, não é, Fred? Também tem muito isso, porque é uma coisa que foi criada na década de 70 por leitores de fora, e essa desigualdade brasileira sempre foi compreendida por quem é de fora, e entra nessa questão aí de uma maneira bastante pertinente. Você sabe que o Silviano Santiago, quando eu o conheci em 2012, nós nos encontramos e a gente se apresentou, eu disse que era fã dele, aquelas coisas todas, e ele começou a falar do habitante irreal, cara. O cara começou a analisar do começo ao fim o habitante, e o toque dele foi o seguinte, cara, você poderia ter sido mais louco ainda, né, nessa sua abordagem. Foi uma oportunidade
E eu pensei, pô, a primeira pessoa que chega para mim e diz que o romance louco poderia ter sido mais louco ainda, sabe? Então ele é um interlocutor incrível, assim. E ele é um cara fundamental. Acabou de lançar o primeiro volume do livro de memórias dele. Sim. Ele não brigou a soco na rua, André Del Fuego, mas é um cara que circulou pelo mundo de uma maneira, com todo o cuidado, selvagem. Aliás, tem um ensaio famoso, lá dos anos 60, o primeiro ensaio que ele diz que é a grande virada intelectual dele, né? Que é sobre Luiz de Camões e Drummond, em cima da ideia da máquina do mundo. Ele fala que é o ensaio que ele saca que ele podia rasurar uma premissa clássica na crítica literária, que é que o modernismo tinha sido a ruptura com a tradição. E aí ele pega esse ensaio e fala, olha só, olha de quanto de tradição tem dentro do modernismo. Queria fazer uma pergunta para a Tami. Em cima da leitura que você fez do Fred, um pouco do que o Fred fez, você não acha que o futuro está perto demais? Que talvez a gente tenha que pensar no futuro do futuro? Eu digo para você com 22 anos. Eu acho que a única alternativa é pensar no futuro do futuro, justamente por essa proximidade de um vazio, né, que a gente enxerga como o amanhã. E eu acho que só se a gente conseguir pensar para além disso que a gente consegue enxergar na nossa frente, é que sobra alguma alternativa. E é muito difícil conseguir enxergar para além disso, porque a gente está meio Tem neblina, né? Uma neblina espessa. Total. E aí é que eu acho que entra também a arte, a literatura, que é essa coisa da elaboração do contemporâneo, né? Do agora, ajuda muito a gente a acessar outras vias possíveis, é aquilo que o Fred estava falando, do caminho da imaginação, da criação, né? Porque sozinhos, assim, eu falo por mim, pelo menos, ainda no contexto em que eu vivo agora, é muito difícil pensar em futuro, porque a gente está muito preocupado em sobreviver ao presente. Mas eu acho que o caminho é esse, André, é pensar mesmo no futuro do futuro e tentar caminhar até ele, e por ele, né, que a gente tem que fazer também, para chegar lá. Fred Coelho. Não, sabe o que eu queria falar? Além disso tudo que a gente está discutindo, eu lembrei que essa história do Camões, que a Andréa trouxe, que ela falou que o primeiro canto ele escreveu na prisão, né? E tem um lance que eu sou muito ligado, né, nos meus trabalhos, eu trabalho há muito tempo pesquisando, primeiro comecei chamado contracultura, cultura marginal, etc e tal, né? E eu trabalhava muito do ponto de vista da história, e eu comecei a entrar nos textos, né, quando eu vim para a literatura, graças a Deus, eu comecei a entrar nos textos, né, e comecei a coletar uma série de textos escritos no Brasil nessas condições, né, internamentos psiquiátricos, prisão, e é muito doido, né, pensar assim que o primeiro poema do primeiro livro do Ali Salomão, me segura que eu vou dar um troço, ele escreve no Carandiru, né? Se chama Apontamentos do Pave 2, que ele diz que ele preso, que deu o Satori, né? A descida do santo da poesia, né? Veio na prisão também, né? Gostei muito dessa informação. E a outra coisa que eu queria falar sobre o que a Tami falou, uma coisa que eu acho que é importante, talvez até junto com o que o Silviano te falou, Paulo, é que realmente a literatura brasileira ela tinha, né, uma espécie de missão, da geração de 40 para cá, né, uma certa missão de comentar o Brasil, né, de projetar o Brasil de agora, de dar conta, e ela delirou pouco. E eu tenho pensado muito, tenho estudado também, pesquisado, e estou escrevendo coisas já por esse caminho, assim, né, um pouco um paradigma do delírio no Brasil, né, delirou-se pouco no Brasil. A gente nunca teve uma ficção científica no cânone brasileiro potente, né? A gente nunca teve uma ideia, sei lá, uma ideia um pouco mais radical, assim, do que seria um futuro do futuro. Tanto que esse ensaio que você citou, eu termino falando do Branco Sai, Preto Fica, né? O filme do Adley Queiroz, onde ele imagina um futuro distópico radical. E o que é mais louco daquele filme é que ele pode filmar aquele futuro no presente. Ele não precisa de efeito especial. Ele filmou ali, né? As cidades satélites de Brasília, elas já são como se fosse uma cidade pós-guerra nuclear, agora, né? Então, eu só queria falar um pouco isso também, que o futuro do futuro, como imaginar isso para um país, né? É isso, são delírios radicais, entendeu? Novas situações completamente diferentes, né? Falta um pouco mais de alucinação, assim, numa literatura que eu também entendo, óbvio, né?
principalmente as novas gerações que chegam, elas chegam com pautas e demandas das suas experiências, né? Das suas, como se diz hoje, né? Das suas vivências, das suas necessidades de ajuste de contas, das situações de opressão seculares, né? Mas eu adoro quando isso vem junto com delírio, entendeu? Com uma certa loucura, assim, disso, de você projetar situações completamente distópicas, que às vezes pode parecer que é o alienado, que é o que não está falando da realidade, mas talvez seja o que mais esteja falando do que é possível hoje, né? Para além desse cotidiano, que é praticamente um cotidiano, infelizmente, monótono do ponto de vista da mortalidade, né? Monótono do ponto de vista do que está sendo feito secularmente no país, né? Você acha que se a gente tivesse, se a literatura ou as artes, de um modo geral, tivessem se dedicado mais a esse desenvolvimento do delírio, a gente conseguiria lidar um pouco melhor com o delírio do real que a gente está vivendo hoje? Totalmente, totalmente. Eu li ano passado um romance de um autor, Alain Mabancou, Memórias de um Porco-Espinho. Eu achei aquilo ali, cara, sensacional. Ali, aí você pensa, por que o trabalho do Luiz Antônio Simas, do João Rufino, o livro do Copenaua, é tão impactante hoje em dia? Porque deliram, porque estão trazendo situações dos invisíveis, dos encantamentos. Eu não tô nem aqui dizendo se tem que ser lido ou não tem que ser lido, se é bom, não é? Eu particularmente gosto, mas assim, são situações, né? O relato A Queda do Céu do Copenau, né, para o Bruce Alba, que caiu como, no meio acadêmico, pelo menos da minha área de literatura, caiu como se fosse uma boa nova que nunca tinha sido. Cara, esse cara tá aí a vida inteira. Assim, quem quis ir lá ouvir? Aí tem esses nós do Brasil. É o francês que convive com o Yanomami, que bota o relato dele lá fora, que é traduzido para o Brasil. Então, a velha máxima, né, do Oswald de Andrade, eu descobri o Brasil, né, na sacada de um hotel do Boulevard Clichy, né, sei lá, alguma coisa assim, em Paris, né? É um pouco isso, entendeu? Assim, parece que a gente falta mais isso, entendeu? Assim, um tipo de, sei lá, queria ver coisas. Ora, isso é meu gosto de leitor, né? Eu estou falando do lugar que eu pesquiso, que eu leio, que eu falo. Alain, ele é do Congo, André Del Fuego, e ele, agora que eu me lembrei, agora pesquisando aqui, ele é super chapa do Luiz Passos, né? O nosso querido amigo que leciona na Califórnia, nos Estados Unidos, né? José Luiz Passos, que é um cara que eu sou muito próximo, enfim, né? André. É um belo livro, Memórias do Porco-Espinho. Da editora Malê, que também é uma dessas editoras, porra, pelo amor de Deus, né? Não, eu fiquei bem curiosa também, mas eu pensei no seguinte, enquanto vocês falavam também, que o delírio é muito antigo. O delírio é arcaico. O delírio tá lá, cara. Eu tirei a ideia do delírio. Desculpa, André, te interromper, perdão, mas só para você continuar. Eu tirei a ideia do delírio. Eu estava pensando essas coisas por conta das questões da contracultura, mas eu encontrei a embocadura da minha viagem do delírio no Fedro. Claro, pelo amor de Deus. É lá que Sócrates fala. Não há nada ruim feito a partir do delírio. Daimon, uma pessoa que assume o daimon. É exatamente isso. Assume o daimon, já era. E aí, esse delírio, eu estava olhando, por exemplo, né, cursos, por exemplo, coisas. Estamos numa febre de oficinas e tal, né? E eu comecei a pesquisar algumas oficinas latino-americanas. Eu estava muito afim de fazer oficinas, assim, ouvir poesia de um argentino, de um peruano, de um mexicano, circular um pouco, né, por aqui, através das oficinas. E eu descobri uma escola mexicana, queridos. Um dos cursos é Psicotrópicos e Literatura. E aí, pelo programa, eu fiquei pensando se aquilo era assim, será que eu vou tomar um negocinho para escrever, já me animei? Ou a partir de experiências autorais com os psicotrópicos. E me lembrei de uma entrevista de Micheline Berunsky, no último romance dela, que fala sobre, enfim, sobre os indígenas, enfim, uma história de que eles são sequestrados e vão para a Alemanha e ficam lá, enfim, como no zoológico humano, e que ela teve um start, e ela disse isso numa live, então acho que posso dizer aqui, tomando Daime, que foi quando veio, sabe? Então, eu estou falando aqui de enfim, quando a gente está falando de psicotrópicos, eu acho que também não é uma coisa assim que a gente precisa distanciar tanto quando fala de um delírio criativo, mas no sentido de ampliar mesmo causa e efeito, alargar causa e efeito, para começar, né? E quando fala em alargar, talvez seja essa a visão, quando se diz de uma visão, né? Se eu tenho a visão, o indígena que faz a beberagem para ter a visão, não é? Na quebrada que se diz eu tive a visão,
enfim, essa coisa Pega da a visão. pega a visão, ela depende também de saber onde é que a gente está também, talvez. Talvez até um delírio para saber o que é o presente. Isso me lembra o Belchior falando, né, que meu delírio é a experiência com as coisas reais. Tem muito de delírio no real e a gente deixa um pouco de lado, né? Esse realismo mágico do Cortázar é isso exatamente, né? Do Murilo Rubião também, um pouco Murilo menos, Rubião. mas o Cortázar é isso, né? Lente na realidade, não tem nada demais. Assim, só se você botar uma lente, o delírio está lá, né? Mas é isso, o delírio está, né? Ele está. Porque se a gente pensar assim, a literatura, os escritores, eles têm uma possibilidade de acessar o real com a liberdade da ficção, né? Eu me deparei há uns anos atrás com um ensaio, um micro-ensaio, né? O Leminski tem aquele livrinho Ensaios e Anseios Crípticos, que são pequenos textos que ele escreveu no jornal, e tem um texto chamado Forma é Poder, onde ele está sentando a borduna, né, no tipo de literatura que se fazia no Brasil nos anos 80, que era uma literatura muito vinculada a um certo registro jornalístico, tanto do que aconteceu na ditadura, quanto do Retorno dos Exilados, que eram os best-sellers da época, né? E ele fica revoltado com o que ele chama de naturalismo da linguagem literária naquele momento, onde parece que a literatura tinha sido capturada por uma ideia de jornalismo que trabalha com uma ideia totalmente falsa, que a gente sabe, né, de neutro. E ele fala, esse neutro é a norma é o poder. Então, assim, aí é doido que a forma que ele pede para romper com isso é voltar ao realismo. Porque é no realismo que a gente pode pirar, entendeu? É isso que ele diz. E aí tem uma palavra lá que ele solta do nada em caixa alta, que eu peguei para os meus estudos, que eu batizo tudo que eu faço hoje em dia com essa palavra, nem sei exatamente, não encontrei em lugar nenhum, se chama infratura. Né? E ele fala que a infratura é um tipo de escrita, ele não declara o que é infratura, ele solta essa palavra, mas ele está falando isso no meio do momento que ele diz que é a hora da gente retomar a escrita dos fudidos, pisados, sugados, né, pelo poder. E aí, quando eu comecei a pegar esses textos, por exemplo, né, relatos de tortura, né, no Brasil, quando o Rogério Duarte, que foi um cara fundamental, compositor, designer, filósofo, parceiro dos tropicalistas, baiano incrível, quando ele é preso, ele é um dos primeiros presos, ele é o primeiro artista preso assim, publicamente, em 68, depois da missa de sétimo dia do Edson Luiz, com o irmão, eles passam uma semana presos e sendo torturados. O Rubem Braga, olha como é que o Brasil é um país louco, né? O Rubem Braga e Fernando Sabino tinham uma editora famosa, né, que era a Sabiá, na época a primeira era a editora do autor, e o Hélio Pellegrino, desses mineiros todos que estavam no Brasil, né, no Rio, qualquer coisa carioca no Brasil, no Rio, nessa época, né, Rubem Braga não mineiro, capixaba, eles pedem para o Rogério Duarte escrever um relato sobre a tortura. Ele escreve um relato que se chama Grande Porta do Medo. Esse relato é uma alucinação. A tortura vira uma porta de alucinar. Ele deixa a linguagem alucinar. Entende? Em vez de eu querer relatar minha tortura, como fizeram muitos, super também importante, né? Do ponto de vista jornalístico. Então, aí o cara chegou, me botou o eletrodo aqui, aí, babá. O Rogério Duarte começa a falar assim, caralho, por que eu neguei Deus até agora? Agora eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Deus, fala comigo. Que é um delírio, né? É um delírio master. Ele começa a delirar. E eu comecei a reparar que em todos os textos dessa geração, o do Ali, o Torquato Neto internado no Engenho de Dentro, a Maura Lopes cansado, a Estela do Patrocínio, o Lima Barreto, do Diário do Hospício, todos chegam a Deus. Todos chegam a Deus. E Deus é um bode, né, na crítica literária, progressista, de esquerda. Na filosofia, Deus é um bode. Então, Deus é o grande delírio da linguagem, talvez, nesse sentido. Por isso que, lá no Fedro, Sócrates está falando isso. Sócrates fala, tem vários delírios. Tem um delírio que, às vezes, não adianta muito, né? Que assim, você está delirando porque ama alguém que não te ama, tá bom, mas isso aí não vai adiantar. Agora, quando você delira, nos termos gregos, né, pelas musas, nenhum outro tipo de relação com o real é melhor, é mais fidedigna do que essa. É mais correta do que essa. Ele fala, o poeta que tenta fazer a poesia só pela técnica, sem o delírio da musa, não arruma nada. Essa coisa de expulsar o poeta, o Homero, que ensinou a Grécia a falar grego pela poesia e que põe ele para lado de fora, é um puta lugar privilegiado para olhar essa cidade. É um privilégio essa expulsão. Aí, se você junta essa expulsão do lugar de fora, que é delirante, né? Que está fora já é uma ruptura, já é uma coisa que te... De alguma maneira, esse é um lugar para o delírio também, né?
Estou exagerando, porque hoje em dia as coisas são mais ferradas, assim, numa forma um pouco mais radical de pensar isso. Todo grande pensamento político precisa ser delirante, né? O comunismo é um delírio. Isso nunca vai acontecer. Agora, só de você ter posto no horizonte da humanidade que aquilo pode vir a existir, estamos aí até hoje lutando, de alguma forma, pela igualdade, né? Porque odeio quando cai esse papo. Alguém fala assim, mas isso nunca vai acontecer, as fábricas pararem, o operário, não importa que isso não vai acontecer, importa que a gente vai tentar, né, fazer a vida ser mais justa a partir de um delírio como esse. A própria democracia é um delírio, né? Eu falar para vocês, tem 1000 pessoas aqui, mas só um vai representar todo mundo, tá? Porra, isso não é uma alucinação? Fred, tu tomar um ácido e falar, ok. Fred, se você pensar de uma forma mais crítica, você vai ver que a própria ética é delirante. A ética é o delírio da comunidade, né, Paulo? É você acreditar que existe um comum que você precisa respeitar. Um gesto comum. Respeite. Qual é a possibilidade de um gesto comum? Um gesto comum, né? Um texto que eu acho incrível para isso que o André falou desse curso, que eu me interessei muito, mexicano. Por quê? Eu vou me matricular. Porra, queria depois que você mandasse o link para eu ver. Tem que passar para a gente o nome. Pode deixar. Escola Mexicana, querido. Tem um texto, não sei se vocês conhecem, um relato que eu uso direto. É um relato do Paulo Mendes Campos, Minha Experiência com Ácido Lisérgico. Cara, esse relato do Paulo Mendes Campos é incrível, porque ao mesmo tempo é uma coisa muito doida, porque ele tem que relatar a posteriori a experiência com o ácido lisérgico, porque na hora ele não conseguiu escrever, ele mesmo diz no texto, na hora eu não consegui escrever. Então, ele tem que refazer a experiência na linguagem. Então, vira tudo um grande jogo de alucinações, só que ele super correto, falando das sensações, tal, não sei o quê. E é muito lindo, porque era um médico, né, no Rio de Janeiro, que nessa época, no começo dos anos 60, ele tinha possibilidade, né, de você aplicar o princípio ativo do ácido lisérgico para experiências privadas, né? Se você fosse médico, psicanalista e tal. Tem uma galera em São Paulo também que faz isso, aquele cara maravilhoso, Cláudio Abramo, pode ser? Bom, depois eu lembro. Mas o que exatamente ele faz? É o que, assim, uma roda lisérgica? O que é que ele... Não, ele convidava escritores, ele estava interessado em convidar escritores, esse cara no Rio de Janeiro se chamava Dr. Murilo. Convidava para a casa dele, dava o ácido e observava a experiência de um modo controlado. E aí tem 1000 histórias com o Paulo Mendes Campos, que ele vai 2 vezes. O Paulo Mendes Campos, nessa época, tinha um caso com a Clarice Lispector. E aí uma biografia do Fauzi Arap diz que a Clarice Lispector contou para ele que foi numa dessas sessões com o Paulo Mendes Campos, que tomou... Eu sempre fico brincando, que é a frase clássica de quem ficou mais doido de todos, né? Tomou e não bateu nada. E aí, no meio do relato, ela diz que ela ficou tão careta que ela desceu para comprar sanduíche para todo mundo. Eu falo, cara, é a mais louca de todas. Aqui resolve comprar sanduíches. Foi tá? água. Enfim, então, tem muitos relatos como esse no Brasil, né? Vários textos que, novamente, são textos que ficaram relegados a um lugar... A gente sabe, né? Teve uma hegemonia aí dos anos 60, 70, 80, com uma força muito grande, uma certa leitura crítica à esquerda, né, das múltiplas esquerdas que existiam, mas um pouco mais ortodoxas, que meio que foram desqualificando certas literaturas que hoje em dia, quando a gente vai descobrindo, a gente vai vendo que, porra, o negócio talvez também, não estou falando que só, mas também esteja aqui, nesses textos de ruptura, de alucinação, de desespero, né, como O Hospício é Deus, da Mauro Lopes Cansado. Sabe, André del Fuego, baixando um pouco o espírito André del Fuego, eu fiquei bem impressionado com esse estudo que saiu agora, dizendo que 70% da população brasileira adere, aprova as consultas à distância. E se sentem mais confortáveis, tem toda uma relação de proximidade de tempo, que talvez o tempo do deslocamento, né, você aproveita melhor. Mas eu pensei sobre o deslocamento e eu estava imaginando que uma coisa bacana de ir ao consultório médico, esteja você numa situação crítica ou não, é depois que você sai do consultório médico e você anda reflexivo pela rua, pelas calçadas, né, avaliando o diagnóstico. E aqui, a consulta online, você não tem isso, porque você sai da consulta e você já cai dentro de você mesmo, né? Do seu cenário, do seu espelho. Você não tem a rua,
né, como parceira para suas, né, para potencializar uma reflexão, sabe, mais dialética com você mesmo. Não, você já volta para o seu apartamento. E isso eu pensei, é muito triste. Com isso, nós fechamos o segundo bloco do podcast de modo geral e vamos ao terceiro, onde pensamos situação ou pessoa que daria bom personagem de romance brasileiro ou conto brasileiro contemporâneo. Até! Podcast de modo geral. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco e vamos começar com André Del Fuego. Acho que já apareceu aqui no podcast e é um personagem que a gente fala dele com cada vez mais espanto, ojeriza e todos os outros sentimentos, que é o Bolsonaro. E eu fiquei pensando, né, que é muita honra transformar esse cara em personagem, né? Ser transformado em nada. Aí tem a questão histórica, né, de saber para não repetir, mas será que a gente precisa lembrar para não repetir? Tem como dar um upgrade nesse mecanismo, sabe? Simplesmente esquecer, tirar. E aí eu vou dar a personagem Bolsonaro para o Radon Nassar, que não vai escrever. Muito bom. Tami, o que você sugere, minha cara? Para mim, assim, foi uma experiência muito desafiadora pensar em um personagem ou uma situação para uma ficção, porque eu não escrevo ficção, nunca nem passou pela minha cabeça isso, mas quando eu comecei a pensar nisso, eu tô de mudança, daqui a alguns meses eu não vou estar mais morando onde eu moro agora, só que há 25 anos, 24 anos, eu moro com a minha família. Nós somos 8 pessoas na mesma casa. E dessas 8 pessoas, só eu não apoiei o presidente Bolsonaro nas eleições. Nem todo mundo apoiou diretamente, ou seja, nem todo mundo votou 17, mas o restante, quem não apoiou, anulou o voto. Então, de qualquer forma, apoiou. E a gente vive numa situação, assim, de incomunicabilidade, porque eu falo sobre livros nas redes sociais e eu alcanço milhares de pessoas do Brasil, às vezes até de outros lugares do mundo. Eu consigo chegar naquelas pessoas, né, estabelecer um diálogo, é incrível. Só que dentro de casa não rola. Parece que tem uma muralha que me separa daquelas pessoas que são da minha família. Então é como se eu vivesse há uns bons anos numa guerra fria familiar, assim, só que é uma guerra fria que acontece no mesmo território e é atravessada pelo afeto, o que só deixa tudo muito mais complexo e angustiante e desesperador. É um beco, assim, sem saída, e eu sei que, assim como eu, existem outras centenas, milhares, talvez, de pessoas em situação semelhante, de não conseguir acessar o outro dentro da sua própria casa, no seu próprio seio familiar. Então, eu gostaria muito de ver isso elaborado, esse tipo de situação, de contexto elaborado literariamente, um romance, um conto. Não sei nem se me faria bem, mas eu gostaria de acessar isso por uma outra via, sabe? E pensando naquilo tudo que a gente estava falando da literatura como o terreno do possível e tal, quem sabe até enxergar uma alternativa que eu aqui não enxergo, né? Mas eu acho que, assim, de imediato, essa é a situação que eu gostaria de acessar de outro modo que não pelo real. Perfeito. Fred? Eu também não escrevo ficção, tentei uma vez... Aliás, o personagem que eu tentei construir uma vez há muitos anos, acho que ele seria pertinente hoje, né? Que é um cara que tem a habilidade ou a infelicidade de ver os demônios. Ele vê os demônios na cidade, ele tem um demônio que é o demônio pessoal dele, que convive com ele o tempo inteiro. Às vezes ele chega em casa, o cara está em casa, às vezes ele... Enfim, nesse momento, talvez eu construísse ainda de novo esse personagem que convive, né, com certos demônios, não demônio do ponto de vista católico, né? Demônio do ponto de vista do demon aí, né, do
Daimon, né, que a gente falou, né, que é esse ser que sussurra para você coisas, né, e o cara talvez começasse a conseguir enxergar que certas situações da sociedade brasileira atual são demônios, né, sussurrando tal. Mas também que tem surgido personagens interessantes assim nessa trama, né, que a gente está vivendo. Sei lá, a pessoa que... Um conto sobre alguém que tem que fabricar uma comorbidade para se vacinar. Um conto sobre... hoje eu tive por ser professor aqui do Rio, eu tive o privilégio, que o Brasil também é tão louco, que você se vacina e sai com a sensação de um privilégio, né, não de uma salvação, né? Mas, enfim, eu fiquei observando as mulheres que vacinam, né? Que é um negócio muito doido, né? Assim, gera uma filha, é 1, é 2, é 3, é 5, é 10, no final do dia deve ser 20, 28, 40, E o que é isso também, né? Assim, essa cabeça, né, de que você ali se torna, né? Tira a minha foto, a foto com a enfermeira, acabou aquilo ali, você vai pegar o ônibus lotado, você não é ninguém na sociedade, você vai continuar sendo esmagada, né, pela sua situação social, etc. Não sei, estou pensando assim, talvez eu buscasse esses personagens anônimos, certamente já estão aparecendo histórias, né, das pessoas da linha de frente, do enfrentamento, mas também tentaria ver por esse lado um pouco alucinado disso, né, que é isso, né, sei lá, faria um conto sobre alguém que realmente sai pela rua pregando o benefício da cloroquina, entendeu? O problema é que essa pessoa está no governo, né, não está na rua, mas eu faria isso, assim, talvez, não sei, minha dificuldade com ficção é essa, né, por onde começar uma história. Um outro personagem interessante seria o Camões. Eu tinha pensado em falar isso também. Eu pensei em não abusar. Eu ia falar isso também, eu ia falar o Camões. Camões via Brás Cubas, entendeu? Um Camões Brás Cubas, né? Sim. O Camões acorda, de repente, e fala, que caralho é essa? Que deu, né? Nisso tudo, né? Sei lá. Camões acorda e continua procurando Dom Sebastião, né? Assim, Boa. O sebastianismo, aliás, é um assunto que só o Caetano Veloso tocou no Brasil. Que elenco! Não podemos reclamar, né? Brasil é um baita elenco, né? É um baita elenco, né? Pô, eu acho que o sebastianismo ele é uma força política central no Brasil. A gente até hoje espera o Pai Salvador, o que transforma tudo, né? Um é um mito, né? Outro é não sei o quê, o outro é não sei o que lá. Todo mundo ganha um certo epíteto macro-salvador, né? Assim, a pessoa não é só o que ela é, né? Assim, não, ele tem que ser mais, tem que ser mais. Porque ele vem salvar a gente, né? Tem que arrastar a gente mesmo. Blusa, tem que arrastar o cetro. Isso. Você não vê na porra lá do Big Brother, toda a parada que fazem quando o cara era líder ou quando a pessoa era líder? Só ganhava um cetro, uma capa, uma coroa, a pessoa ajoelhava, coroava. Gente, 2021 isso é uma loucura, né? E a pessoa imediatamente introjetava a lógica do poder, né? O programa ainda estimulava a lógica do poder. Você escolhe os VIPs e a xepa. Então você pega um grupo de pessoas e fala, vocês são os VIPs. Que também essa cultura brasileira. Isso é um bom personagem. A gente está esquecendo o maravilhoso. Aquela enfermeira que aplicou a vacina fake. Aquela enfermeira que aplicou a vacina fake, né? Eu não sei quem é mais personagem, a enfermeira ou o cara que chega em casa para dizer para a família que vai vacinar todo mundo por fora, né? Do tipo, nunca... Cara, o Brasil é muito doido, cara. Numa garagem de uma empresa de ônibus, um empresário, né, contrata uma enfermeira com placebo para dar vacina privada à sua família por fora. É muita malandragem otária, é um negócio assim realmente... Não, mas aí a imagem dela maravilhosa, descendo do carro, enfermeira tal, e aplicando na maior segurança. Maior segurança. Aplicando soro. Gente, bom, eu pegaria o presidente do Equador, que tomou posse, um ex-banqueiro, o Guilherme Lasso, tomou posse na segunda-feira, agora, dia 24, hoje é quinta, né? E o Bolsonaro, ele foi à posse desse ex-banqueiro, sei lá que critério usou, não é, para deixar de atender os compromissos, como se ele atendesse algum compromisso aqui para ir até o Equador. E o discurso do Guilherme Lasso foi um discurso bastante
digamos assim, sensível, sabe? As questões indígenas, ambientais, etc. Totalmente contrário ao negacionismo, disse que vai vacinar milhões nos primeiros 100 dias, assim, meio Biden. E eu fiquei imaginando, assim, sabe, um narrador na terceira pessoa, neutro, enquanto o Guilherme ia falando, esse narrador focado no comportamento do Bolsonaro, que ele passou pelo Equador, ele depois da posse parece que tinha programado falar com a imprensa e ele não falou, né? Certamente ele saiu meio contrariado desse encontro. Mas o aspecto mais importante, me parece que não é exatamente esse. Você vê que o capitalismo mais inteligente, ele se apropria das pautas, né? Black Lives Matter nos Estados Unidos é totalmente financiado pelo grande capital. Os caras são amigos do grande capital. Então, essa questão da transformação, né? Eu fiquei imaginando, quando eu fiquei acompanhando o discurso dele, aquela velha questão que se coloca, o quanto de fato nós queremos uma revolução, o quanto de fato nós queremos um novo mundo, e acho que mais do que nunca, seja nessa dimensão familiar que você registra, Tami, seja, enfim, toda essa reflexão pessoal que eu estou fazendo em função dos protestos do dia 29, eu sempre me perguntei isso, sabe, Tami, o que exatamente eu quero? Até onde eu quero essa transformação? Não é nem a questão de engajamento, né? O que exatamente, em termos concretos, eu idealizo nesse vir a ser, nesse poder ser, nesse dever ser? E eu nunca tive essa resposta, mas eu sempre tive a compreensão, e nisso talvez eu esteja muito longe do delírio das esquerdas, de que se você não consegue fazer uma revolução pessoal, você não vai conseguir sustentar nem com a sua vontade, nem com a sua convicção, a sua clareza, uma revolução ao redor, sabe? Então, é maluco isso, né? Que a posse de um ex-banqueiro com um discurso totalmente progressista inspire esse tipo de reflexão nesse tempo tão urgente. Com isso, nós terminamos o nosso podcast de modo geral, que foi iluminado. É incrível, né? André Del Fuego pautou toda a nossa conversa com Camões. Um episódio pautado por Camões e também pela luminosidade de Fred Coelho e de Tami Gannan, que passa a integrar, então, provisoriamente, o nosso quadro de colunistas. E muito obrigado, Tami, muito obrigado, Fred e Andréia, muito obrigado sempre. É isso. Até. Podcast de modo geral. A gente fica num lugar um pouco, repito, né? Tem a música do Negro Léo que eu acho muito boa, né? Que o refrão é mulato, preto para branco, branco para preto, né? O Brasil não viu óbvio, que assim, é um jogo aí permanente. Eu conversaria sobre isso com você, obviamente, né? Ainda mais depois do seu romance sensacional, mas é um assunto espinhoso, né? É um assunto eu lembro espinhoso, que tu ficou meio assim, será que vamos fazer um podcast disso, né? Mas, enfim, né? Ótimo. Isso está acontecendo muito com banca, né, também, né? Você termina a banca, quando você fazer uma banca, você esperar o final da banca, que aí tu vai tomar cerveja, a galera almoçar, ou jantar, ou sei lá o quê. Aí o trabalho, aí ele continuaria existindo no papo, né? Agora é isso, acabou uma banca, você fala, então tá, tchau, pum, aperta um botão, olha para trás, sozinho em casa. Eu vou estrear a banca, sim, online. Vai defender agora, André? Daqui a um mês. André, faz um comentário rapidinho, eu faço um comentário rapidinho e vamos para o terceiro bloco. Que texto Camões escreveria hoje? Qual seria o épico brasileiro fundamental? Maravilha, André. Perfeito.